Eu imagino que o futebol, ele tem circunstâncias, momentos, possibilidades. E eu acho que a gente fez um primeiro tempo impositivo, né? Contra um adversário que tem qualidade, tem uma proposta de jogar no desarme, na velocidade, na profundidade. E o time teve consciência, teve volume, teve equilíbrio, soube articular, soube criar situações. Foi merecedor inicialmente da vantagem, do placar. Um segundo tempo aí um pouco mais consistente, né? Buscando espaço, porque era uma tendência, né? Inverter aquilo que o Botafogo mais gosta de fazer. E a gente teve algumas ocasiões, mas a gente sofreu um pouquinho, né? Porque o Botafogo tem bom time e não vendeu barato o resultado. E feliz porque a gente interpreta muito bem a maneira pela qual as coisas estão acontecendo, a gente consegue lidar bem, dizer aos jogadores aonde precisa melhorar, o que precisa manter. Mas a gente sempre espera alguma coisa a mais, né? A gente às vezes não tem limite naquilo que a gente quer. E você tem que trabalhar com o respaldo do elenco, dos atletas, né? Porque a gente às vezes imagina uma coisa e a gente precisa convencê-los de que eles são capazes de fazer. Então, esse de verdade é a maneira pela qual a gente está construindo uma equipe sólida da Água Santa. Sem dúvida. Determinante para isso, né? Às vezes é com o nosso tamanho e depois você entra num outro patamar, mas você está numa competição, inserido numa competição que te propicie testar o seu limite, testar a sua ambição, testar a tua capacidade, saber se de verdade você está se preparando para desafios maiores, né? Esse é um processo muito individual, né? Desse contexto todo que é o futebol, o que é essa competição. Ela é injusta porque ela é muito curta para quem vem, né, de acesso. Então você precisa saber de verdade se consolidar e se convencer, não é convencer os outros não, porque isso só é vencendo. É se convencer de que é capaz, mesmo quando a vitória não veio. Quando não veio, eu acho que o time teve hombridade, teve paciência, soube ouvir, soube ser cobrado e em momento algum esmoreceu, né? É típico daquilo, não me dizem, eu não gosto que me dizem que eu não tenho capacidade, sou eu que determino isso, né? É o que a gente vende aos atletas e se a imagem e semelhança servir, nós estamos no caminho. A gente não tem limites, né? A competição não nos permite isso. A gente tem que trabalhar para o próximo jogo, fazer o melhor possível, buscar uma independência. A independência de verdade é conquistar resultados e aí estruturar o time para que, se isso vier a ocorrer, você não se surpreender aonde você pode chegar, né? Talvez esse seja o contexto. Entender aquilo que está sendo feito, o que se quer, onde se quer e como fazer. Esse talvez seja o processo maior, mais difícil, né? Porque, como eu disse anteriormente, às vezes o processo do futebol diz que ele não é capaz e às vezes ele acredita. Eu acredito só no espelho. Eu sempre digo isso a eles, cara. A gente usa isso como diretriz, né? Parece ser meio banal no futebol. Mas se você entende bem, você sabe exatamente o que a gente quer dizer. Você precisa se estabelecer, cara. Você não pode se permitir dominar o tempo todo, porque aí é você pedir problema. Cara, é só com comportamento bom, com atitude, com confiança. Esse é o campeonato que nós estamos vivenciando. Porque o próximo daqui a pouco é aquele que joga Libertadores, o outro é aquele. Então, você vai jogar contra quem que você quer jogar? Eu quero jogar contra aquela equipe que me dê possibilidade de crescer, de melhorar. E aí é se desafiar, né? Porque é um contexto de verdade muito difícil, possível, mas difícil, e que a gente está caminhando bem, está sabendo lidar, né? A gente começou bem, mas muito ocioso a nível de resultados, né? De números. Isso gera cobrança. Se for só a cobrança, a gente administra. O que a gente não quer é que isso chegue no vestiário, porque isso gera insegurança. O jogador de futebol tem que ter felicidade e alegria, tem que ter confiança e partindo da comissão, partindo daquilo que a gente de verdade quer dos atletas, eles estão respondendo, administrando bem e gradativamente a gente vai atingir aquilo que a gente quer.